Para o nosso cérebro, nem todos os números são iguais. Parece uma ideia simples, né? Mas por trás dela tem uma verdade muito profunda sobre como a gente percebe o mundo. Alguns números a gente simplesmente sente. Já outros, bom, outros a gente precisa contar. Pensa rápido. Se a gente vê 3 canetas numa mesa, ninguém conta. A gente só sabe que são 3. É algo instantâneo. Mas, e se forem 7 canetas? Aí o processo muda. A mente dá uma pequena pausa, precisa escanear e contar. 1, 2, 3. É exatamente essa experiência universal que a gente vai investigar hoje. Um pequeno glitch na nossa percepção que revela um segredo enorme sobre a mente humana. A ciência tem um nome para essa habilidade: subitização. É uma palavra que vem do latim súbitus, que quer dizer súbito. É essa capacidade de saber uma quantidade pequena de relance, sem precisar contar. É quase mais uma sensação do que um cálculo. E essa palavra, subitização, é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Ok, mas como é que a subitização funciona lá dentro do cérebro? Por décadas, essa foi uma pergunta sem resposta. Só que um estudo bem recente nos deu uma janela inédita para essa resposta, basicamente observando os neurônios em tempo real. O que os pesquisadores conseguiram foi algo extraordinário. Eles registraram a atividade de neurônios individuais enquanto as pessoas só olhavam para um número diferente de pontos numa tela. Foi como se pela primeira vez a gente pudesse ver o código neural dos números sendo escrito ao vivo. E o que eles descobriram foi fascinante. Para números pequenos, tipo 1, 2 ou 3, neurônios específicos disparam com uma precisão cirúrgica. Sabe, como se fossem notas musicais perfeitamente afinadas. Mas a partir do 4, a resposta dos neurônios começa a ficar bagunçada, menos precisa. E não é uma transição suave, não. É um corte bem abrupto, uma diferença gritante. E essa diferença não era só sobre precisão. Analisando a atividade de todos os neurônios juntos, os cientistas encontraram um verdadeiro abismo, uma lacuna no código. A maneira como o cérebro representa o número 3 é fundamentalmente diferente de como ele representa o 5. É como se fossem duas linguagens neurais completamente distintas. Então, aqui está a grande revelação da ciência. Nosso cérebro não tem um sistema para números. Ele tem 2. Um para sentir quantidades pequenas, com precisão absoluta, e outro totalmente diferente para estimar as grandes. É uma descoberta incrível, mas o que é ainda mais chocante é que um filósofo metafísico, décadas antes, pode ter previsto exatamente isso. E é aqui que a nossa história dá uma virada dramática. A gente sai do laboratório de neurociência e entra no mundo da metafísica com essa citação de René Guénon. Ele não estava falando de neurônios. Ele estava falando sobre o destino da nossa civilização. Ele via a história como uma descida, da qualidade para a quantidade. Tá, mas quem foi René Guénon? Ele foi um pensador radical, um crítico ferrenho do mundo moderno. Para ele, a modernidade não era progresso. Era uma troca perigosa. A gente abandonou algo essencial em troca de algo puramente superficial. Segundo Guénon, a humanidade vivia num mundo de qualidade. Um mundo onde as coisas tinham essência, um significado próprio. A unidade e o sagrado eram o centro de tudo. A modernidade, segundo ele, nos empurrou para o reino da quantidade, onde tudo é reduzido à sua substância material, à multiplicidade, à medida, à uniformidade. Basicamente, a gente perdeu o quê das coisas e ficou obcecado com o quanto. Ele usou uma metáfora muito poderosa para esse processo: a solidificação do mundo. É como se a realidade, que antes era fluida, cheia de um potencial espiritual, tivesse aos poucos se tornando rígida, pesada, puramente material, como se estivesse congelando numa forma final e limitada. E Guénon capturou essa ideia com um simbolismo genial: a jornada da esfera para o cubo. Ele começa com a esfera. Imagina ela como símbolo do mundo da qualidade. É a forma primordial perfeita, igual em todas as direções. Como o ovo do mundo das mitologias antigas, ela tem dentro de si todas as possibilidades, ainda não divididas, num estado de unidade e potencial. E no fim do processo de solidificação, o que a gente tem? O cubo. O cubo é o símbolo do reino da quantidade. Ele é construído, tem ângulos retos, superfícies planas, é fácil de medir, é estável, rígido. E como o Guénon bem aponta, ele não pode rolar. Aquele movimento cíclico dinâmico da esfera foi trocado pela estagnação material do cubo. E agora,
Vamos juntar as pontas. A neurociência de ponta de um lado e a metafísica de quase um século atrás do outro. O ponto onde essas duas linhas se cruzam é onde a nossa história fica realmente extraordinária. Dá uma olhada nessa tabela. A conexão é impressionante. De um lado, o sistema cerebral da subitização, que é preciso, holístico, que sente a qualidade dos números pequenos. Isso não soa exatamente como o mundo da qualidade e da unidade de Guénon? E do outro lado, o sistema de estimação, que é aproximado, uniforme, que só conta a quantidade dos números grandes. É o reino da quantidade dele. É como se a filosofia do Guénon não fosse só uma ideia, mas um verdadeiro mapa da arquitetura do nosso cérebro. O que nos leva a uma pergunta final e, no mínimo, inquietante. Será que essa divisão no cérebro é só um capricho da evolução? Ou será que é a assinatura neurológica de uma verdade mais profunda? Um eco, dentro dos nossos próprios neurônios, de uma forma de ver o mundo que, como Guénon acreditava, nós perdemos. A ciência pode nos dizer como o nosso cérebro funciona, mas talvez, só talvez, a filosofia nos diga o porquê. E essa é uma ideia que vale a pena pensar a respeito.